Amém, irmãos? Podem tomar assento. Uma boa noite a todos. Graça e paz. Vocês estão no lugar certo, na casa do Papai do Céu. E tenho certeza que Deus tem algo poderoso para a vida de vocês. Como nós estávamos cantando agora, louvando ao Senhor, o nome do Senhor, Ele é santo. Não há nada maior, não há nada igual, não há nada que se compare ao nome de Jesus. E sobre o nome de Jesus não há nenhum outro nome, porque o nome de Jesus, ele é poderoso. Poderoso para libertar, salvar, curar, transformar vidas. Transformou a minha, transformou a sua, e vai transformar muitas vidas ainda, eu creio. O nome de Jesus é algo tremendo. Quando a gente vai preparar uma palavra, pastor Marcos, que a gente se coloca na brecha e começa a sentir a presença de Jesus na nossa vida, a gente vê que a gente não é nada, pastor Ricardo. A gente é apenas um instrumento na mão do Senhor. Apenas um canal que Ele quer usar. Porque quem faz a obra, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Nós só somos esse canal. Amém, irmãos? Abram a palavra do Senhor em João, capítulo 11, só o versículo 35. Quero dar uma boa noite a todos que estão nos seus lares, aonde você estiver assistindo esta live, que você seja abençoado através dessa palavra. Tenho certeza que o Senhor vai falar de pertinho, tanto com a gente que está aqui, como você que está na sua casa. Amém? Tenho certeza disso. Quero parabenizar o meu pai e minha mãe, hoje completando 54 anos de casado. Eles são uma bênção de Deus na minha vida. Tenho colocado no meu coração que eu tenho que cuidar deles e estou cuidando, da melhor forma possível. Tenho ajudado eles em tudo que eles precisam. Tem dias que eles estão bem, tem dias que eles não estão. O pai passa por um problema muito sério, que é a síndrome das pernas inquietas, e é um problema, porque ele não tem descanso para dormir. Então, a gente está em oração, a gente está buscando no Senhor a cura, e tenho certeza que o Senhor vai dar a cura para o meu pai, em nome de Jesus. Para o meu pai, para minha mãe, que sofre de diabetes também, tenho certeza, porque o nome de Jesus está sobre todos esses nomes. Não há doença, não há nada maior do que Jesus. Então, tenho certeza que o Senhor vai dar a cura. Amém? Coloquem suas mãos para cá, quero que vocês, se vocês puderem me abençoar. Pai, em nome de Jesus, me coloca o Senhor uma vez mais na Tua presença. Tenho certeza, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não há nada, Senhor, que fica encoberto diante do Senhor. Te peço, Pai, usa o Teu Filho da maneira que o Senhor desejar. Quero ser um canal em Tuas mãos. Quero ser apenas, Senhor, alguém que seja usado por Ti, de uma maneira sobrenatural. Pois eu creio que o Senhor está no controle da minha vida. O Senhor está no controle da minha família. O Senhor está no controle da igreja Verdade em Cristo. E nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: Jesus chorou. Apenas esse versículo. E em cima desse versículo, a gente pode achar muitas coisas. Nós podemos descobrir algo tremendo da parte de Jesus, que é o tema dessa mensagem desta noite. Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Então, nós não precisamos nos preocupar com nada. Apenas deixar tudo na mão do Senhor. Tudo Ele conhece. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração, Ele conhece as tuas dúvidas, Ele conhece os teus planos, Ele conhece as frustrações pelo que você passou, pelos sofrimentos que você passou. Tudo
Jesus conhece. E tenho certeza, irmãos, que se você está no caminho do Senhor, você tem se colocado na brecha, você tem caminhado com Cristo, cada decepção que você passa, cada sofrimento que você tem, com certeza, Jesus, Ele chora por você. Como Ele está assentado à destra do Pai, Ele intercede por mim e por você. Então, nós precisamos nos preocupar com alguma coisa? De maneira nenhuma, porque o Senhor está no controle de tudo. E é isso que eu quero passar para vocês essa noite. Se a gente for ver o capítulo 11 de João, a gente vai ver que fala sobre a morte de Lázaro. Lázaro tinha as irmãs Marta e Maria, e eles moravam numa cidade que era mais ou menos uma cidade, num vilarejo, que era mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. E aconteceu que Lázaro, ele fica doente, ele é acometido por uma enfermidade. E no decorrer dos dias, essa enfermidade vai aumentando, vai fazendo com que Lázaro caia numa cama. E Marta e Maria, apavoradas com essa situação, sabendo que Jesus era amigo íntimo deles, eles mandam uma mensagem para Jesus, através de alguém, dizendo: Jesus, o teu filho amado está doente. Ou melhor, aquele que você ama está doente. E Jesus, recebendo essa mensagem, ele não sai correndo em direção a Betânia, não. Ele fica por mais 2 dias naquele mesmo local. Por que ele ficou lá? Algum motivo tinha. Alguma coisa o Senhor estava preparando para que um milagre, quando o milagre de Jesus acontece, ele não acontece pela metade. Jesus, ele faz as coisas e faz da melhor forma possível. Talvez se ele chegasse naquele momento, mesmo assim muitos não creram, talvez ninguém cresce, porque Jesus ainda estava vivo. Lázaro ainda estava vivo. Mas quando Lázaro morre, Jesus fala para seus discípulos: olha, Lázaro dorme. E os seus discípulos chegam para Jesus e dizem: se Lázaro dorme, está tudo bem, Senhor. No outro dia ele pode acordar muito bem. E Jesus, sabendo que ele estava morto, ele comentou com os seus discípulos: na verdade, Lázaro morreu. Mas essa morte é para que o nome do Senhor seja glorificado, para que Deus seja glorificado através da minha vida. Então ele permanece na cidade 2 dias e depois ele vai rumo a Betânia. Chegando lá, nós chegamos aí no versículo 18. Dá para colocar o versículo 18 de João, capítulo 11. Glória a Deus. Versículo 18, irmãos. Todos acharam? Que diz assim: ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, mais ou menos 3 quilômetros. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para a consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Guardem isso, irmãos. Maria ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Aí Jesus olha para ela e diz, ela continua: mas também sei, mesmo agora,
tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E tudo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Marta falou: sim, Senhor. Respondeu ela: e tenho crido, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E aqui, irmãos, então Jesus, ele está chegando em Betânia, vem Marta, toda apavorada em direção a ele. E o interessante é que ela chega diante de Jesus, ela chega e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Aí Jesus disse: ele vai ressuscitar. E ela, pensando na ressurreição dos mortos, disse: eu sei disso, que um dia ele vai ressuscitar. Aí Jesus disse: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, o que vai acontecer? Ressuscitará. Todo aquele, eu, você, que declaramos o nome de Jesus, que reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós sabemos que nós não morreremos eternamente. Claro que pode acontecer a morte do nosso corpo, pode acontecer sim. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, eu creio nisso. É um pensamento meu, é uma crença minha. Mas se eu tombar aqui, eu sei que eu estarei junto com Ele no paraíso. Porque é isso que Jesus é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos dá direito à vida eterna. É Ele que nos mostra que nós temos, diante de uma situação ou de um pecado que podemos ter cometido ontem, hoje, porque todos os dias nós pecamos, pastor Marcos. Mesmo assim, o Senhor, Ele é perdoador. A morte de Jesus na cruz, ela não foi em vão. Ela nos dá esse direito. E esse direito de alcançar a vida eterna é com força, é com dedicação. Como eu já preguei, é perseverança. A palavra que eu tenho para esse ano, que eu já dei para vocês: continue perseverando. Nós estamos no segundo mês do ano. Continue perseverando, continue acreditando no teu milagre. Continue acreditando naquilo que você colocou diante do Senhor. Eu tenho certeza que Ele já está trabalhando para que isso aconteça. Porque o Senhor, Ele nunca despede ninguém de mãos vazias. Ele sempre tem algo para a tua vida, para a minha vida. Ele sempre tem algo para a minha casa, para a tua casa. Ele sempre tem algo para os nossos filhos. Mesmo que às vezes eles não estão no caminho do Senhor, que eles estão distantes, mas o Senhor tem algo para as suas vidas, porque a tua oração tem poder. Creia na tua oração, porque através da tua oração, os seus filhos estão salvos em Cristo Jesus. Os seus filhos estão guardados debaixo da proteção do Senhor. Porque Ele usa os seus para protegerem os seus filhos. Tem anjos trabalhando em prol de cada um de nós. Tem anjos trabalhando em prol da Igreja Verdade em Cristo. Tem anjos trabalhando em prol de toda a nossa família, para que um dia eles venham a Cristo. E nós sabemos também que nem todos vão ser salvos.
mas nós cremos que eu e minha casa vamos continuar servindo ao Senhor, buscando a presença do Senhor, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações e em nosso caminho. Porque quando caminhamos com Cristo, Ele coloca pessoas no nosso caminho, Ele coloca oportunidades no nosso caminho, Ele coloca situação nos nossos caminhos, no nosso caminho, para ver se realmente vamos perseverar, vamos continuar firmes. Amém, irmãos? E Marta chega dessa forma diante de Jesus. Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. E se a gente for continuar lendo, versículo 28. Versículo 28 de João 11. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e te chama. Se a gente voltar um pouquinho, a gente vê Marta, sabendo que Jesus se aproxima, se levanta toda apavorada e vai encontrar Jesus. Já Maria permanece sentada no seu lugar. Irmão, entenda uma coisa: todo aquele que crê em Jesus Cristo, que espera em Jesus, vai ouvir a voz de Jesus dizer, Ele te chama. Amém? E Ele chama Maria. Vamos continuar. Ela, 29, e ela ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, olha a diferença, olha a atitude de Maria. Ela fala a mesma frase, pastor Ricardo, ela fala a mesma frase que Marta falou, mas tem uma diferença, porque quando ela chega diante de Jesus, ela lança-se aos pés dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Então tudo que nós fazemos, mesmo diante de uma situação de morte, mesmo diante de uma situação tão difícil, com que Marta e Maria estavam passando, não esqueça de primeiro adorar, não esqueça de colocar tudo aos pés do Senhor. Desta forma, aconteceu algo sobrenatural com Jesus. Jesus, quando Marta chega, Ele simplesmente fala, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Viverá. Mas quando Maria se aproxima de Jesus e fala com Ele, se jogando, se lançando aos pés do Senhor, adorando-o primeiro, olha só o que acontece. Jesus, vendo-a, versículo 33, Jesus vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Vocês estão vendo a diferença de quando nos colocamos diante do Senhor,
da maneira correta, da maneira que agrada ao Senhor. Ele sofre com o teu sofrimento. Ele chora quando você chora. Ele te abraça quando você precisa de um abraço. Ele está junto contigo no momento de angústia, de tristeza, aonde você não vê direção nenhuma, você não vê o fim do túnel, você não vê o milagre chegar, você não vê saída. Jesus, Ele está contigo, Ele não te larga. É claro, quando você não larga Ele, quando você o adora verdadeiramente. Maria chega diante dele e faz uma adoração que comove intimamente Jesus. Que Jesus chora por causa disso. Não é só porque Marta, Maria e Lázaro eram amigos íntimos de Jesus, não. Porque da mesma forma que Marta falou com Jesus, Maria também falou, só com a adoração antes. Se coloque diante do Senhor, peça o que você quiser para Jesus. Você pode pedir, Ele é um Pai amoroso. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o papai? Quem dirá o nosso Pai do céu, que tem nos guardado com tanto carinho, com tanto amor, tem guardado as nossas vidas, guardado essa igreja. Uma coisa eu digo para vocês, sempre há tempo para recomeçar. Você que está assistindo, que não veio nos visitar, sempre há tempo de recomeçar. Venha nos visitar, venha fazer uma visita para nós. Venha sentir a presença. É bom estar aqui, não é, irmãos? Pode dar um amém bem alto aí, para quem está em casa possa ouvir. É bom estar aqui, irmãos? Amém. Então, você que está assistindo em casa, melhor é estar aqui. Aqui a gente sente a presença do Senhor de uma maneira tão extraordinária, tão grande. Desde a abertura do culto, eu às quarta-feiras agora já não vou poder mais estar no começo do culto. Às vezes, hoje os alunos atrasaram, aí o que aconteceu? Saí de lá, era 15 para as 8. Se o aluno chega mais cedo, consigo acabar a aula mais cedo, só que hoje não consegui. Então, é uma correria diária, mas a gente tem buscado o Senhor. A gente está lá dando aula, mas está em espírito com Cristo. Porque Ele quer aqueles verdadeiros adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Porque Ele procura os tais adoradores. Quem é adorador aqui? Amém? Vamos continuar. Depois que Jesus chora, versículo 36. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns se opuseram. Sempre, irmãos, vai ter os opositores de Cristo. Sempre vai ter aquele que vai ter uma palavra, uma frase do contrário de que tudo aquilo que está acontecendo. Então os opositores disseram assim: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que este não morresse? Quando o pastor Ricardo pregou o capítulo 8 de João, logo após o pastor Marcos pregou o capítulo 9, meu coração já estava ardendo no capítulo 11 de João. Eu disse, tomara que eles não vão até lá, né? Que eles fiquem, dão uma freadinha por ali. Mas isso quer dizer que estamos no caminho certo. O Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas. O Senhor está mostrando para nós uma direção. E a direção ela está correta.
aquele que escuta a voz do Espírito Santo e as ouve, vai caminhar corretamente com o Senhor. Amém? Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns, se opuseram. Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Aí logo depois Marta vai falar: Senhor, mas já faz 4 dias que meu irmão está morto, ele cheira mal. Maria fala alguma coisa? Maria fala alguma coisa, irmãos? Por quê? Porque quando ela chegou aos pés de Jesus, que Jesus a abraçou, ela já sabia no seu íntimo tudo que iria acontecer. Então, quando você se chegar a Jesus, chegue em adoração, em louvor, para que você esteja sensível àquilo que o Espírito Santo quer falar para você. Não vai sair uma voz de dentro de mim e vai dizer: Fábio, não. Pastor Fábio, não. Esteja sensível para tudo que acontece em sua volta. Esteja sensível para a palavra do Senhor, porque ela fala conosco todos os dias. É só abri-la. E a sensibilidade de nós, através do Espírito Santo que habita na minha vida e na tua vida, vem através do entendimento da palavra do Senhor. Não tem como conquistar nada, não tem como adquirir nada, principalmente conhecimento e sabedoria, sem primeiramente conhecer e entender a palavra do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o quem? Ao Senhor. Porque Ele é a palavra, Ele é o caminho. Então procure conhecer mais de Cristo através da mensagem da cruz. Comece lendo os evangelhos. O evangelho de Cristo é tremendo, irmãos. Comece por ali, comece a buscar o entendimento em cima do evangelho de Jesus. Por 4 narrativas diferentes, mas todas de um significado único e verdadeiro. Que é o exemplo para todos nós da cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém, irmãos? No 39 ele diz: tirai a pedra. Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? 41, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Próprio Jesus, ele poderia chegar direto e dizer: Lázaro, vem para fora. Mas primeiro, ele agradece a Deus, porque ele está encarnado. Ele é um como nós, aqui na terra. Então ele dá graças ao Senhor. 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem
para fora. Quantas vezes o Senhor tem usado o pregador, quantas vezes o Senhor tem usado a palavra dEle, para dizer para mim e para você, sai para fora. Porque quantas pedras nós temos colocado na nossa frente, para que nós não vemos a glória de Deus, para que a gente não presencie a glória de Deus. Nós temos colocado os nossos problemas acima do Senhor, é uma pedra. Nós temos colocado os nossos desejos acima da vontade do Senhor, é uma pedra. Nós temos resolvido problemas que primeiro nós tínhamos que ter colocado aos pés de Jesus, e não fazemos, é uma pedra. Retire essa pedra, irmão. Retire essa pedra, minha irmã, e deixe o Senhor agir na tua vida. Porque muitas vezes nós temos colocado essa pedra e Jesus, Ele não vai retirar a pedra se você não permitir. Ele não vai fazer nada a esse respeito se você não permitir. Se permita a se doar mais ao Senhor. Se permita a deixar as coisas na mão do Senhor. Como é difícil, irmãos. Como é difícil. A gente age da nossa maneira, a gente quer resolver de uma vez por todas, nós não sabemos esperar em Cristo. Isso é uma pedra. Isso está interrompendo o que Cristo tem já liberado para você. A bênção que já está liberada, você mesmo não permite que ela chegue a você por causa dessa pedra. E Lázaro, ele sai para fora, atados com faixa e uma toalha no rosto. Como está a nossa visão espiritual, irmãos? Será que nós andamos com uma toalha e não conseguimos ver o que Jesus tem para nós? Tudo já está escrito ao meu e a teu respeito. Nós só temos que deixar o Senhor direcionar as coisas. A direção do Senhor é o importante para nós. A mensagem da cruz é essa. Deixe tudo nas mãos do Senhor, porque Ele já morreu por mim e por você. Tem tantos fazendo tantas coisas para se colocar, para se fazer de coitadinho diante do Senhor. E não é isso que o Senhor quer. O preço já foi pago. A salvação nós já alcançamos, porque a chave que estava na mão do diabo, o Senhor tomou novamente, a chave da morte. Seja feliz na presença do Senhor. Acorde de manhã e agradeça ao Senhor por mais um dia de vida. Quantos querem fazer isso e não podem? Quantos chegam de manhã e dizem, essa minha vida realmente é miserável? Não, irmãos, agradece pelo dia, agradece pela tua vida. O Senhor tem muito mais para mim e para você, irmão. Não ache que está tudo acabado quando você se coloca diante de uma situação difícil. Olha a situação de Marta e Maria, com o irmão já morto. Mas Jesus estava no caminho.
Jesus chegou naquele lugar, e com certeza vai chegar naquele lugar que você tanto quer que Ele chegue. Ele vai chegar lá, Ele vai colocar a sua mão, e vai acontecer, o milagre vai acontecer, a tua vitória vai acontecer de alguma maneira, porque eu e você, nós cremos em Jesus, o Salvador de nossas vidas. E depois que aconteceu todos esses milagres, tudo que aconteceu ali, diante de tanta gente, uns creram, outros, de vez ficar ali e crer também, foram procurar os escribas e fariseus, foram falar mal de Jesus, dizendo: olha, ó, o cara lá, ó, acabou de ressuscitar o morto. Aí o que acontece? Eles tramam contra Jesus. Eles tramam para acabar com a vida de Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida. E eles tramam como existem pessoas ruins, que não querem saber, eles são anticristos, anti-Jesus, não querem saber dos milagres, não querem saber da cruz, não querem saber da salvação, acham que a vida aqui tem que continuar assim, vida louca, e eu vou adquirir tudo que eu puder, vou juntar isso, vou juntar aquilo, e não interessa mais nada, e não é assim, irmãos. Se hoje mesmo ele pedir a alma desses, aonde eles vão parar? Nós temos que nos conscientizar com relação a isso. Por isso que o Evangelho de Cristo, ele é muito importante para nossas vidas. Porque se não fosse, não estaria aqui escrito. E Jesus, ele se importa tanto com a nossa vida, que na Bíblia Sagrada nós vamos ver várias passagens falando de Jesus. Em João capítulo 5, ele cura um paralítico no tanque de Betesda. Jesus, a palavra vai dizer que ele viu, e ele foi ao encontro deste homem, porque ele conhecia que este homem estava há 38 anos naquele tanque. E Jesus chega diante dele: o que quer que eu te faça? Ele disse: Senhor, não tem nenhum homem, não tem ninguém que me pegue pela mão e quando a água do tanque é agitada, me jogue lá. Jesus olha para ele, pega na mão, levanta, pega a sua cama e anda. E acontece o milagre do Senhor. Jesus se importa com você. Em João, capítulo 8, tem uma mulher adúltera. Fala de uma mulher adúltera. O que acontece? Jesus está ensinando uma multidão. Chega diante dele os escribas e fariseus, levam aquela mulher, colocam diante de Jesus e diz: pegamos ela em adultério. E a lei de Moisés diz que precisamos cumprir a lei, apedrejá-la. O que acontece? Jesus se abaixa, se escreve no chão, se levanta e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus se comoveu por aquela mulher. E olha para a mulher e diz: aonde estão os teus acusadores? Ela diz: não sei, Senhor. Então vá e não peque mais. Também vemos em João capítulo 4, a mulher samaritana.
Jesus, ele estava na Judeia, foi em direção a Galileia, só que no caminho era necessário ele passar por Samaria. Aí ele vai até uma cidade chamada Sicar, uma herdade de Jacó que deu ao seu filho José, e lá tem um poço. E era a hora mais quente do dia. Ele se coloca sentado naquele poço, de repente vem a mulher samaritana tirar água. E ela vinha naquele horário mais quente porque ela era uma mulher rejeitada. Uma mulher que ela era zombada. Uma mulher que não podia andar perto de outras mulheres, porque ela teve vários maridos. Só que Jesus, ele se importou com aquela mulher. E quando aquela mulher chega ao poço, ele pede água para ela. Aí ela diz para ele assim: não, nós não podemos, nós samaritanos não conversamos com os judeus. Aí ele disse para ela assim, ó: se eu der da água que eu tenho para você, você nunca mais vai ter sede. E Jesus estava ali porque ele se importava com ela, com o sofrimento que aquela mulher tinha. E o interessante de tudo, que ela chega para Jesus e diz assim: ó, olha, os judeus dizem que tem que ir adorá-la no templo, mas os nossos pais adoravam no monte. E agora, como é que fica isso? Aí Jesus olha para ela e diz: ó, agora o tempo chegou, que nem em Jerusalém, nem aqui, o Senhor vai procurar os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em quê? Em espírito e em verdade. Aí ela olha para ele e diz: eu sei que o Messias vai vir. Olha só o coração dessa mulher. Muitos que andavam com Jesus não creram nele. E ela, sendo uma samaritana, ela cria que o Messias ia vir. Aí Jesus olha para ela e diz: eu sou o Messias. Vai e busca o teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Disseste bem, já tivesse 5 e esse que tu tens não é teu. E ela se bota para a cidade, para buscar outros. Aí Jesus fala para seus discípulos: vamos ficar mais 2 dias aqui, porque há corações contritos, há corações abertos, há pessoas querendo receber a palavra, há pessoas na direção, há pessoas que estão buscando a minha presença, e eu cheguei e vou dar a eles. Irmãos, entendam uma coisa, já vou acabar, irmãos, prometo que até umas 11 horas eu paro. Entenda uma coisa, que o Evangelho de Jesus, para que eu e você pudéssemos estar aqui, pessoas morreram por isso. Pessoas acabaram morrendo, sendo jogadas em arenas com leões. Tu acha que elas negaram Jesus? De maneira nenhuma. Por isso que o Evangelho continua, por isso que a pregação da palavra do Senhor, ela continua. Porque eu e você vamos continuar levando a palavra de Jesus. Eles pregavam o evangelho genuíno, onde negar-se a si mesmo era vivido ao pé da letra. Ei, vou me negar e que a vontade do Senhor se cumpra na minha vida. Olha só, irmão, mesmo diante de perseguições, tinham coragem para dizer o que Paulo disse: o meu viver é Cristo, o meu morrer, o que é? Lucro. Não importa se eu morrer, porque eu sei que o meu viver é lucro. O evangelho onde se mentisse ao Espírito Santo era morto na hora. Atos capítulo 5, Ananias e Zafira, um grande exemplo. A propriedade não era deles, irmãos.
Era. Se eles vendessem o dinheiro, não continuaria sendo deles. Mas eles mentiram. E morreram. Esse era o evangelho genuíno. Quando não se prostravam diante de uma imagem de pedra, de pau, seja lá do que for, sabe o que acontecia, irmãos? Eles passeavam dentro da fornalha de fogo com Jesus. E acha que eles eram queimados? Quando apenas sonhavam, eram vendidos como escravos, mas da escravidão se tornavam o quê? Governadores. Viviam um evangelho onde eram perseguidos e eram obrigados a negar Jesus, e não o negavam, eram jogados em arenas para serem devorados por leões, mesmo assim permaneciam firmes em Cristo. Isso é se submeter. Isso é deixar de fazer as nossas vontades e fazer a vontade de Jesus. Tiago 4,7 diz assim, ó: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, o diabo ele tem que bater em retirada. O diabo ele não fica perto de uma pessoa que se submete ao Senhor, que se submete a fazer a vontade do Pai, não a sua vontade. Somos templos do Espírito Santo. Carregamos a presença do Senhor. Carregamos algo tremendo dentro de nós. Se a gente for olhar para o templo, só tinha coisa preciosa no templo. Eram paredes de ouro e por aí afora. Era tudo precioso. Você sendo templo, o que a tua boca tem liberado de preciosidade? Você é uma pessoa preciosa para o Senhor. Irmão, você é precioso para o Senhor. Por isso que o Espírito Santo veio habitar em ti. Por isso que o Espírito Santo está contigo. Será que os nossos olhos estão sendo preciosos? Oh, Senhor. Será que as nossas atitudes estão sendo preciosas? Meu Deus. Será que o nosso coração está sendo precioso para o Senhor? Seja um precioso de Cristo. Seja uma preciosa de Cristo. O que você carrega é muito grande, muito forte. É muito poderoso. Se coloque de pé, irmãos. Se permita mais. O Senhor, Ele te valoriza. O Senhor, Ele se preocupa com você. O Senhor se preocupa com você. Se permita viver o melhor de Cristo. Se permita viver o melhor dessa terra, porque é isso que o Senhor tem para ti e tem para a minha vida, tem para a nossa vida. O melhor dessa terra. Viva o melhor, mas viva o melhor com Cristo. Porque o melhor sem Cristo se torna o pior. Amém, irmãos? É hora de removermos algumas pedras, algumas faixas de nossas vidas. É hora de vivermos o evangelho genuíno de Cristo. Vivermos a verdadeira presença de Cristo. Aonde que Jesus olhe e quando você estiver sofrendo, Ele chore por você. Porque Ele nos conhece. E principalmente, Ele te ama.
Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele me ama. Jesus, Ele nos ama. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor por isso? Por Ele nos amar, por Ele morrer numa cruz, por Ele derramar seu precioso sangue, para que eu e você estivéssemos aqui, na presença dEle, porque Ele vive em mim e em você. Oh, glória, 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 aleluias. Se tem alguma pedra, se tem alguma faixa, algo que ainda atrapalha o teu crescimento espiritual, que atrapalha o teu desenvolver no caminhar com Cristo, eu quero orar por você, eu quero orar por sua vida. Venha até aqui na frente, se não quiser, levante sua mão, vou estar orando. As horas se passam muito rápido. Mas entenda que Jesus, Ele nos ama. E quer um pouquinho mais de você. Dá um pouquinho mais para Ele. Amanhã dá um pouquinho, no outro dia dá um pouquinho mais, no outro dia dá outro pouquinho, e assim vai. Porque esse pouquinho no final se transforma em algo grande e precioso. Amém, irmãos? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pelos teus filhos que aqui estão neste lugar, Senhor. Remove pedras, faixas, Senhor, que estão atrapalhando o crescimento dos teus filhos. Que possamos prosseguir em conhecer o Senhor. Que possamos continuar nesta caminhada contigo. Tu és grande, Senhor, Tu és precioso, Tu és vitorioso. Tu venceste. Em nome de Jesus, transforma a minha vida. Que a Tua graça Faz um milagre. Toca nessa hora, me Chama para fora. Ressuscita-me. remove a minha pedra.